Questão 5. O índice de massa corporal, IMC, de uma pessoa é definido como o quociente entre a massa dessa pessoa, medida em quilogramas, e o quadrado da sua altura, medida em metro. Esse índice é usado como parâmetro para verificar se o indivíduo está ou não acima do peso ideal para a sua altura. Desde o ano de 2011, uma pessoa foi acompanhada por um nutricionista e passou por um processo de reeducação alimentar. O gráfico indica a variação mensal do IMC dessa pessoa durante o referido período. Para avaliar o sucesso do tratamento, o nutricionista vai analisar as medidas estatísticas referentes à variação do IMC. Então, nessa questão, ele colocou para nós aqui um gráfico. E é a análise desse gráfico aqui que nos vai permitir identificar a alternativa correta. Então, eu tenho aqui na horizontal os indicativos quanto a mês. E aqui na vertical eu tenho lá a variação da massa, né, da pessoa lá, ó, o IMC, o índice de massa corporal. De acordo com o gráfico, podemos concluir que a mediana da variação mensal do IMC dessa pessoa é igual a. Então, primeira coisa, vamos ver o que é essa danada dessa mediana. Então, o que é a mediana para nós aí? Mediana é uma sequência de valores, tá certo? Então, eu tenho duas situações. Eu posso ter uma quantidade par de valores numéricos e eu posso ter uma quantidade ímpar de valores numéricos. Se a minha quantidade de valores é par, ou seja, eu tenho 8, eu tenho 4, eu tenho 6, eu tenho 20, eu tenho 100 números, quantidade par, ó, 100, 8, 20 números. A minha mediana vai ser a média dos termos que ocuparem as posições centrais. Quando eu tenho uma quantidade ímpar de valores, eu tenho 5 valores, eu tenho 7, eu tenho 21, eu tenho 101 valores, é o termo que ocupar a posição central. Só que aí tem um detalhe. Esses nossos termos, eles têm que estar colocados em ordem, ou crescente ou decrescente. Então, vamos verificar aqui. Então, eu tenho os valores de 12 meses. Então, 12 meses, eu vou ter 12 números, certo? Se eu vou ter 12 números, a minha quantidade numérica é par. Quer dizer, então, que eu preciso identificar os dois termos centrais para que eu possa fazer a média para eles. E lembra que eu tenho que organizar os meus números em ordem crescente ou decrescente. Se eu for escrever todos os números aqui mês a mês, vai levar tempo. Então, você faz a análise aqui no próprio gráfico. Tá ok? Só que antes da gente começar aqui a identificar os valores numéricos, então vamos pensar assim, 12, não é isso? Se eu pegar 12 e dividir para 2, eu vou achar 6. Significa que os meus termos centrais serão aqueles que ocuparem o sexto e o sétimo lugar, ok? Então, vamos lá no gráfico. O gráfico, ó, ele vem lá de 29,5, em dados momentos ele cai, em outros ele sobe, não é isso? Então, olha só, meu menor valor aqui tá no mês de outubro. Então, ele é o primeiro. Depois, eu tenho aqui o segundo valor como sendo o mês de setembro, ok? Então, por ordem aqui, ó, eu tenho um número aqui e na mesma posição esse aqui. Tanto faz, qualquer um dos dois ser aí terceiro ou quarto. Então, meu terceiro e aqui o quarto número. E aí, a gente segue. Eu tenho aqui, ó, também na mesma posição, não é isso, ó? 3 valores, ó. 1, 2, 3. Como é o mesmo número, 27,4, tanto faz para mim. Quem vai ser quinto, sexto e sétimo. Então, ó, quinto, sexto e
sétimo. Quem eu preciso? Do sexto e do sétimo. São correspondentes ao valor 27,4 aqui no gráfico. Então, minha média, o que seria? 27,4 mais 27,4 dividido por 2. Se eu vou somar 27,4 com 27,4 e vou dividir para 2, qual vai ser meu resultado? 27,4, não é isso? Então, para nós aqui a alternativa correta é a letra A. Questão 6. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte mostra informações sobre as alturas dos alunos da turma. Então, a minha tabela me dá média 1,65, mediana 1,67, moda 1,70. O que é moda? Não falamos sobre moda ainda. Moda, numa sequência numérica, é o valor que mais se repete. Se ele é o valor que mais se repete, nós vamos utilizar isso aqui na hora da resposta final. Os alunos P, J, F e M medem respectivamente 1,65 m, 1,66 m, 1,67 m, 1,68 m. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram respectivamente. Então, o que ele quer saber aqui? Quem é do time de futebol, quem é do time de basquete. Então, essas alturas, como ele mencionou, não se repetem. Como eu disse, moda é quem mais aparece. Então, significa que nessa sequência numérica, eu teria que ter pelo menos 2 jogadores que medem 1,70 m. Então, já matamos aqui a charada. 1,65 já está inclusive na ordem. 1,65, 1,66, 1,67, 1,68, 1,70, 1,70, não é isso? O time de futebol tem um a menos que o time de basquete. Então, o que eu vou analisar aqui? 1,65 joga futebol, 1,66 joga futebol, 1,67 joga basquete, 1,68 joga basquete, 1,70 joga basquete. E lembra, o time de basquete tem os alunos mais altos. Então, por isso a sequência, ó, futebol, futebol, basquete, basquete. Futebol, futebol, basquete, basquete. Então, a alternativa correta para nós aí é a C. Questão 7. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Então, eu tenho aqui a quantidade de garrafas fora das especificações, 0, 1, 2 e 3, e aqui a quantidade de dias. Então, como é que eu interpreto isso aqui? Durante 52 dias, nenhuma garrafa ficou fora das especificações. Por 5 dias, uma garrafa ficou fora. Por 2 dias, 2 garrafas. 1 dia, 3 garrafas. Nós temos aqui, então, uma questão que vai falar o seguinte, ó. A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado
Então, de novo, nós vamos falar de média. Só que agora nós temos uma diferença para a média aritmética. Aqui eu estou considerando repetições. Quando eu considero repetições, eu estou falando da média aritmética ponderada. Como é que vai ser isso? Então, na média aritmética ponderada, eu tenho que considerar os pesos. O que vão ser os pesos para mim? As repetições. Então, a minha média ponderada, ela vai ficar da seguinte forma pela tabela. 52 dias, nenhuma garrafa. Mais 5 dias, uma garrafa. Mais 2 dias, 2 garrafas. Mais 1 dia, 3 garrafas. Então, na hora de dividir, eu vou dividir pelo peso, pelas repetições. O que são as minhas repetições aqui nesse caso? A quantidade de dias. Quantos dias eu tenho ao todo? 60 dias, ok? Então, desenvolvendo aqui, nós vamos ficar com 52 vezes 0 vai zerar, 5 vezes 1 vai ficar 5, 2 vezes 2, 4, 1 vez 3, 3, dividido por 60. Então, a nossa média ponderada, 5 mais 4, 9, 9 mais 3, 12, dividido por 60. Então, montando aqui a nossa divisão, 12 não dá para dividir para 60, começo com 0,, no quociente e acrescento um zero aqui no meu dividendo. Então, fiquei com 120 para dividir para 60. Então, vai ficar 2, 2 vezes 60, 120, divisão exata. Então, meu resultado vai ser 0,2. Pelas alternativas que a questão nos apresentou, a alternativa correta, então, vai ser letra B, 0,2. Questão 8. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores com média de altura igual a 1,80. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 metros, ou seja, 20 centímetros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metro do novo grupo? Então, olha lá, eu tenho 20 jogadores. A média de altura desses 20 é igual a 1,80 m. Então, nós temos lá 1,80 m, não é isso? Vezes 20. Então, quer dizer que eu tenho aqui 36 metros, ok? Então, olha lá. Um jogador saiu e ele tem 0,20 metros a menos que o anterior. Então, vamos analisar. Aqui eu tenho média aritmética normal. Então, eu tenho 20 jogadores. Somando a altura dos 20, dividindo por 20, não é isso? Deu lá 1,80 m. Eu sei que se eu pegar 1,80 m e multiplicar pelos 20 jogadores, eu vou obter 36. Só que o que vai acontecer? O jogador que entrou tem 0,20 metros a menos que o anterior. Então, faz a diferença aí entre os dois, nós vamos obter, então, ó, 35,80. Para dividir para 20, porque continuam sendo 20 jogadores. Quem esqueceu lá como é que faz divisão com decimal, recordando,
Os meus números, dividendo e divisor, tem que ter a mesma quantidade de casas decimais. Aqui eu tenho 2 e aqui eu não tenho nenhuma. Então, significa que eu vou ter que acrescentar casas decimais. Eu sei que quando o meu número inteiro é inteiro, a vírgula fica depois dele. 2 casas aqui, então eu vou ter que acrescentar 2 zeros. 2 casas, 2 casas. Esquece a vírgula do seu número. E aí o processo da divisão é aquele nosso velho conhecido. 3.580 dividido para 2.000 vai ficar 1. Então, aqui, subtraindo 0, 8, 5 e 1, não é isso? Não vai dar para dividir, vou ter que colocar a vírgula para acrescentar um 0 aqui. Então, vai ficar 7, 0, 0, 0, 7 vezes 2, 14. Então, vai ficar 0, 0, 8, 1 e aqui vai sobrar 0. Preciso ainda continuar. Como eu acrescentei vírgula, eu posso acrescentar mais um zerinho aqui. Então, eu vou colocar 9. 0, 0, 0, 2 vezes 9, 18, divisão exata. Então, a nova média de altura vai ser 1,79 m. Pela questão, a alternativa correta, então, é a letra C. Questão 9. Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores em reais das diárias para um quarto, padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores das diárias foram A200, B300, C400 e D600. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem para cada valor da diária. Então, meu gráfico aqui, ó, é um gráfico de setores, que vocês têm o hábito de chamar de gráfico de pizza. Então, tá aqui, diária A, 25%, B, 25%, C, 40%, D, 10%. O valor mediano da diária... O valor mediano da diária em reais para o quarto padrão de casal nessa cidade é. Então, olha lá, valor mediano. Lembra lá da nossa questão passada? A mediana pode ter quantidade par e quantidade ímpar. Se são 200 hotéis, a minha quantidade é par. 200 aqui, quantidade par. Então, quem é a minha mediana? Média aritmética dos termos centrais. Eu não vou colocar em ordem crescente 200 números, não é isso? Então, vamos pensar em posição. 200 dividido para 2 vai dar 100. Então, quer dizer que metade dos meus números, ó, eu vou parar na centésima posição. O próximo é o 101º número. São esses dois números que eu preciso identificar aqui. Vamos para o gráfico. Diária A, 25%. Diária B, 25%. Tá em ordem, tá vendo? Ó, da menor diária para a maior. E mediana também tem que estar em ordem. Então, A, 25%, B, 25%. Então, quer dizer que a soma dessas duas diárias aqui já me dá 50% dos valores. 50% dos valores, metade dos valores, correto? Centésima posição aqui, ó. Quem é? Valor B, 300. Saio do 300, que fechou aqui meus 50%, aí eu começo a diária C. Não é isso? Quem vai ser diária C? Pelo enunciado, 400. Então, o número que ocupa a 101ª posição é o 400. Então, lembra que eu vou fazer média para esses dois valores, que são os termos centrais. 300 mais 400 são dois valores que eu somei e vou dividir por 2.
Lembra, média sempre é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. 300 mais 400, 700. Se eu dividir para 2, eu vou obter 350. Pelas alternativas que a questão nos trouxe, a alternativa correta, então, é a C. Questão 10. 5 empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. Um empresário, almejando ampliar os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analisa o lucro em milhões de reais de cada uma delas em função de seus tempos em anos de existência. Decidindo comprar a empresa. Questão 10. 5 empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. Um empresário, almejando ampliar os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analisa o lucro em milhões de reais de cada uma delas em função de seus tempos, em anos de existência, decidindo comprar a empresa que apresente o maior lucro médio anual. O quadro apresenta o lucro em milhões de reais acumulado ao longo do tempo em anos de existência de cada empresa. Então, eu tenho aqui na tabela: empresa, lucro em milhões, tempo em anos. Então, a empresa F lucrou 24 milhões de reais em 3 anos. A empresa G, 24 milhões em 2 anos. H, 25 milhões em 2 anos e meio. M, 15 milhões em 1 ano e meio. P, 9 milhões em 1 ano e meio. O empresário decidiu comprar a empresa. Então, olha lá, qual empresa ele vai comprar? Decidindo comprar a empresa que apresente o maior lucro médio anual. Eu reproduzi aqui os dados da tabela. Então, o que ele fala lá? Lucro, o tempo em anos, não é isso? E aí o comprador vai adquirir a empresa que tiver a maior média anual. E aí, lembrando, média de novo. Somatório do lucro da empresa F por 3 anos. Então, eu faço 24 dividido para 3, 24 dividido para 2, 25 dividido para 2,5, 15 dividido para 1,5, 9 dividido para 1,5. Meus valores já estão colocados aqui. Qual é o meu maior valor? 12. Que empresa ele vai comprar, então? Empresa G. Alternativa correta, então, para essa questão, letra B.